eu sei que é difícil fazer previsão, né? Mas, querido Henrique Stetter Agazão, soltou uma pesquisa no seu Twitter, perguntando se você acreditaria no confronto entre China e Taiwan e quando ele vai acontecer, e a última opção era não, né, Henrique Stetter? Aliás, se você não segue o Twitter do Stetter, você é maluco. Qual que é o seu Twitter? @economestetter. O cara solta notícia o tempo todo lá, você tem que seguir. E aí ele soltou essa pesquisa, e por incrível que pareça, 45,3% das respostas, né, disseram que não vai acontecer o conflito. Né? Também, diga-se de passagem, acredito que 98% das pessoas não têm a menor ideia do que se trata. Esse é o famoso data bolha, né? Exato. É uma pesquisa ali que a gente faz, né? Enfim. Mas a gente escutou aqui um pouquinho as explanações dos nossos convidados e não foi muita sensação que ficou pra mim, né? Mas eu vou ter que perguntar a mesma pergunta do seu Twitter pro professor aqui. Eu sei que é difícil você falar quando que vai acontecer, mas eu queria que você desse uma visão pra gente. Você acredita nesse conflito e você acha que em quanto tempo? Olha, é um tema, né, como o Bernardo já comentou, há bastante tempo existe essa questão. Inclusive teve uma crise no Estreito de Taiwan em 95, né, que já na época foi o presidente de Taiwan que fez uma palestra nos Estados Unidos e, enfim, conversou um pouco sobre Taiwan, falou que era um país, né? Esse termo Pequim não aceita. Ela diz que Taiwan não é um país. Inclusive, o governo chinês exerce bastante pressão, pressiona empresas, por exemplo, linhas aéreas. Se você comprar uma passagem para Taipei, hoje eles querem que diz China, Taipei e tem a bandeirinha da China continental e não de Taiwan, né, para demonstrar que a empresa aceita esse conceito da China única. Então, eu confesso que ao longo dos anos eu li tantas matérias, né, sempre dizendo, olha, a gente precisa se preocupar com isso, que ao longo dos anos 2000 e 2010 eu fiquei assim, aquilo aí, a China não vai cometer esse erro, porque, querendo ou não, ela está se beneficiando hoje ainda das consequências dessa decisão americana de construir um sistema aberto que gera muitas vantagens para os chineses, né? Não há dúvida de que a China hoje estaria em outro lugar se os americanos tivessem decidido no início dos anos 90, vamos atrapalhar a ascensão chinesa. Sem o ingresso da China nos principais órgãos internacionais, a China não teria o poder que possui hoje. Mas eu confesso que ao longo dos últimos anos eu fiquei realmente mais preocupado, de novo, acompanhando o discurso público do governo chinês. É algo que a gente não consegue imaginar, assim, as publicações em inglês são muito mais brandas do que em chinês, né? Tem o Global Times, que para quem quer acompanhar um pouco a China, vale muito a pena acompanhar, né? Que é um dos principais jornais estatais em inglês. Mas em chinês tem coisa ainda bem mais forte, bem mais radical nesse sentido. E eu acho que o Xi Jinping realmente radicalizou a repressão, então todo mundo precisa estar alinhado com o governo, né? Os debates nas faculdades chinesas 10, 15 anos atrás, tinha algumas coisas que ninguém queria dizer, mas tinha, por exemplo, eu lembro de uma discussão lá por 2006, numa faculdade chinesa, em que o professor disse para um monte de aluno que ele achava melhor ter um sistema multipartidário na China. Hoje seria impensável um professor falando para alunos, a gente precisa de um sistema multipartidário. Então tem uma repressão maior, tem um discurso nacionalista bem pior, e aí ele insistindo que não dá para adiar esse problema. Em algum momento isso causa uma expectativa popular. O Xi Jinping não pode falar por anos e anos, olha, aquilo aí a gente precisa resolver. E aí tem duas datas que para mim são fundamentais. Uma que a gente sabe especificamente, que é 2049, é quando a República vai fazer 100 anos, e ele fala demais desse processo de rejuvenescer a China, que a partir daquele momento quer consolidar seu papel como grande potência. E aí eu não quero, vamos dizer, comprar esse discurso chinês, mas é óbvio que uma potência com ambições globais, que tem aí uma ilha pequena perto, que considera, né, porque na narrativa chinesa faz parte da China,
e que não aceita a autoridade chinesa, é uma espécie de humilhação, porque é muito perto. É como se os chineses... né? É difícil fazer essas comparações, mas é como se tivesse uma pequena ilha perto dos Estados Unidos e que não aceita e que não dá para comparar com Cuba. Seria uma espécie de grupo oposicionista que não aceita a autoridade de Washington. Aquilo claramente gera uma insegurança. E a China é um país muito inseguro ainda. A gente esquece disso, um país que parece ser super confiante, etc., mas que só só chegou a ser um player internacional nos anos, na verdade, 90, né? Porque, ou 80, vamos dizer, que o país chegou a ser visto como um ator relevante. E a China se considera a grande potência do mundo, o centro do mundo. China em chinês significa reino do meio. Então tem aí uma ambição enorme em voltar a ocupar o espaço que a China sempre ocupou antes da ascensão do Ocidente, que é bastante recente, né? O período que a gente considera como normal é uma pequena aberração na história humana, porque a China foi a principal economia do mundo por séculos e séculos. Então, 2049, eu acho difícil hoje, eu acho mais provável uma tentativa chinesa de controlar Taiwan antes de 49 do que uma decisão chinesa de dizer, deixa pra lá. Então isso é uma data. A outra data é o fim do Xi Jinping no poder. Ele está obcecado com esse tema, né? Claramente, fala toda hora sobre Taiwan. E ele agora ficou esse tempo, 2 mandatos, agora quer mais um. Provavelmente ele tem 69. Eu acho que se ele não tiver nenhum problema de saúde, ele, né, olhando até para Trump, Biden, etc., ele pode estar no poder por mais 10 anos. Mas no final, eu acho que aumenta o risco de que ele queira, né, deixar isso como uma espécie de ponto final da sua carreira, porque ele quer ser o segundo Mao, né? O maior líder chinês desde o Mao, ou até talvez maior. Então eu sim acho que ao longo da próxima década existe um risco elevado, e além disso sempre temos o famoso acidente. Tem conflitos que iniciam-se sem querer. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra sem querer, ninguém quis entrar nessa guerra. E acabou acontecendo e gerou uma catástrofe humana e econômica, diferentemente da Segunda Guerra Mundial. Aí a Alemanha claramente tinha um plano. O Estreito de Taiwan cheio de navios militares. A China disparou mísseis que sobrevoaram Taiwan. Cara, o míssil pode falhar. Esses mísseis que sobrevoaram caíram, e eu acho que também foi sem querer, dentro de uma zona do mar controlada pelo Japão. Sim. Então, assim, o míssil pode falhar. Imagina esse míssil caindo em Taiwan, matando gente. Aí o espaço para o Biden dizer, foi sem querer, tranquilo, não vamos escalar. Dependendo da situação nos Estados Unidos, você pode chegar numa situação em que nenhum dos dois líderes consegue recuar. Então, como eu te falei, eu acho que a chance de haver um confronto ao longo desse período é maior do que 50%. Mas quando vai chegar, aí ninguém sabe, e a diplomacia, nesse sentido, é poderosa, não para resolver esse problema, que não tem solução, mas para adiá-lo, no melhor dos casos, por muitos anos.